convite, né, em trazermos. Esse sonho da Turma da Sopa de Niterói, ele começou em 2012, inicialmente num grupo religioso, um grupo espírita. O trabalho consistia em entregar a sopa e algumas roupas para as pessoas em situação de rua. Mas em 2013, se não me engano, nós sentimos a necessidade de fazer algo mais. Então, junto a um grupo de amigos e também sem afiliação religiosa ou partidária, nós criamos a ONG, a Turma da Sopa de Niterói. Os objetivos passaram a tentar contribuir para a saída da rua daqueles que demonstrassem interesse, né, para tal fim, e ajudar de alguma maneira. A rua, como nós costumamos dizer, infelizmente, é uma areia movediça, e quando alguém cai nela, é muito difícil realmente sair, tá? De vários fatores e movimentos. Mas, quando possível, nós tentamos contribuir para essa saída. Algumas famílias iam também nos encontrar em alguns pontos de Niterói, famílias em vulnerabilidade social. E conversar, pedir, começamos a acompanhar essas famílias. Aí surgiu a ideia de criarmos o programa Crescer, tá? Esse programa eram projetos com roda de leitura, com o programa do Leite e Fralda, cursos de gestantes em vulnerabilidade social, e depois aulas de jazz e aulas de artesanato, e daí para frente, né? O que nós fazíamos Maravilha. realmente, né? Pois não. Uhum. E como que era, dona Geralda, a dinâmica normalmente entre os integrantes aí do projeto? O que acontece Bem, em relação às ações do programa Crescer? Você falando isso realmente dá muito sonho, né? Queremos voltar. Antes da pandemia, todas as segundas-feiras nós tinha a preparação e depois à noite tinha a entrega da sopa. Nós levávamos também refrigerantes, água, pão, itens de necessidades básicas, também alguns cobertores, ração. Tá? E tem uma foto muito linda, né, das meninas preparando os legumes, realmente muito legal. Levamos ração também para os cachorrinhos, certo? E enquanto isso, enquanto havia essa entrega dessa sopa e desses produtos, nós criamos um grupo chamado Social, eram voluntários, né, do social. Eles faziam uma aproximação, tá? A gente fala muito de oratória, né, mas a gente brincava muito que era escutatória. E esse grupo tentava identificar uma possibilidade de ajudar essas pessoas que estavam em situação de rua. A Turma da Sopa costumava fazer currículos, panfletos, esses panfletos para divulgação de trabalhos informais. Tipo assim, a pessoa sabia pintar uma parede, nós conseguíamos fazer esses cartões, né? E dávamos orientação também em relação à retirada de documentações, retorno à terra natal, aí lindo aí também, essa foto. E também a gente ofertava atendimento dentário, oftalmológico e tudo mais. No programa Crescer, aos sábados, nós tínhamos uma roda de leitura, certo? As crianças chegavam cedinho, aí separamos as crianças em fases, né? De idade e tudo mais, e tínhamos um reforço escolar também acontecendo nesse ínterim. E as mães, avós que acompanhavam essas crianças, elas faziam artesanato, certo? Elas ficavam do lado e faziam artesanato. Bem, turma, tudo isso acontecia, nesse sábado, acontecia a partir de 7h30 da manhã até quase às 4 da tarde. Já chegava com o café da manhã, depois tinha o almoço, depois o lanche da tarde, aí tem a dança do jazz, que era muito lindo, né? E a gente passava, assim, um sábado maravilhoso, né? Rindo com essas crianças, interagindo com essas crianças, realmente era muito maravilhoso. Vai voltar a ser maravilhoso, né? É isso. Verdade. E a próxima pergunta fala justamente sobre essa mudança, né? Como o projeto, a ONG, foi reconfigurada durante a pandemia
Isto é, que mudanças você observou na forma como ele se desenvolve agora? Como diz a professora Thalita, a gente foi pego assim no meio do caminho, na verdade, né? Infelizmente, nós tivemos que interromper totalmente as nossas atividades de segunda e de sábado, e porque a maioria dos nossos voluntários são de grupo de risco. Bem, a gente sabe, nós sabemos que as mudanças não acontecem somente com palavras, então a gente teve que colocar a mão na massa, né? Transformar em ações concretas. Então, tivemos mais uma vez que aprender a fazer junto. E nós já fomos contando com a solidariedade, a empatia dos movimentos que já trabalhavam, que já faziam campanha junto, nós encontramos e tudo mais. E aí nós criamos uma ação. Continuar é preciso, uma campanha, continuar é preciso. Bem bonito, né? Aí nós juntamos força com esses outros grupos que já entregavam os alimentos na rua, que a gente já conhecia, né? E resolvemos contribuir com esse grupo da seguinte maneira: nós estávamos ofertando, estamos entregando a eles alimentos não perecíveis, material de higiene também, cobertores, e no decorrer da semana a gente ajuda em algumas distribuições, né? Em relação à sede, o trabalho que a gente fazia no sábado, a gente continua da seguinte maneira: entregando a essas mães cadastradas, nós entregamos mensalmente uma cesta básica, um kit de material de higiene e material de limpeza. E uma coisa muito bonita também, nós estamos entregando livros para cada criança, para que ela leve para casa, para que ela leia e que ela devolva no mês seguinte, certo? Para que ela possa levar outro. E muito legal também, a gente criou uma live, certo? Que acontece continua todo sábado pela manhã, perdão, manhã não, agora passamos para a parte da tarde, né? Para encontrar essas mães, essas crianças, é uma festa, é um sábado assim de festa, né? E nesse encontro, turma, tem uma interação com essas mães, muito afeto, muito carinho, e é muito gratificante para todos nós, né? Troca mesmo. A gente fala sobre plantas, sobre artesanatos, né? E aí vai, tá muito lindo isso aqui, né? Nós temos uma voluntária que é muito carinhosa, a Liliane. Ela faz essas cartinhas, cada criança que leva um livro acompanha também uma cartinha, né? Estimulando e tudo mais essas crianças. Bem, na sequência, aliás, uma coisa muito legal. Microfone, deixa eu colocar ele aqui, perdão, abriu. Bem, nós demos oportunidade a essas mães, mostramos a elas que é possível elas mexerem no telefone, conhecerem a tecnologia, né, um pouquinho da tecnologia. Bem, e nosso próximo passo, mais um desafio para nós, nós estamos criando uma live temática, né, convidando essas mães, convidando algumas pessoas a trazer informações para nós, cursos para nós, para um debate, para criar oficina. Bem, é mais um desafio, né? É isso que estamos fazendo. Eu acho que estou dentro do meu tempo. Estou, né? Tá sim, certinho. Tem um minuto ainda para... Eu te agradeço a passagem das fotos aí. Estou me encantando aqui e me emocionando, viu? Vocês me desculpem. Realmente estão todos com muita saudade, né? Com vontade de voltar a trabalhar. Certo? Bem, é isso. Maravilha, Geralda. Muito obrigada aí por compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho da Turma da Sopa de Niterói. E agora a gente vai convidar aí a segunda palestrante de hoje, na verdade, do segundo movimento social, que seria a Gabriela Coure de Andrade. Ela tá aí? Ah, sim, tá ali. Que bom, Gabriele. A Gabriele, ela é bióloga, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, é funcionária concursada pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, idealizadora, membra fundadora e primeira presidente da Associação Mato Grossense de Dislexia.
participou da construção de projetos de leis que culminaram em 4 leis estaduais que instituem direitos às pessoas com dislexia no estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Gabriele. Eu que vou projetar aqui sua apresentação, não é isso? Isso. Boa tarde a todos. Para mim é um grande presente estar aqui com vocês. Agradeço muito esse espaço, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. E aqui no Mato Grosso, a gente tem uma grande movimentação em torno da dislexia, desde que começamos o trabalho com o nosso grupo. Eu separei a história em 5 partes, vou passar por elas bem rapidamente por causa do tempo, mas não tem como contar a história sem falar da busca, né? A busca... Perdão, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo super bem. Vamos fazer a mesma dinâmica e aí você aproveita já e fala pra gente, acho que tem muito relação aí com essa busca, né? Que é como surgiu aí esse movimento do qual você faz parte e quais atividades que ele realiza. Sim, esse movimento, o qual eu faço parte, ele nasceu exatamente dessa busca, né? Lá no ano de 2013, eu estava com uma situação muito difícil com a minha filha, ela então com 9 anos, naquela fase escolar, né? E não conseguia avançar. Ela tinha muita dificuldade para ler, para escrever, não acompanhava os colegas na sala de aula, e isso gerava um grande sofrimento para ela e para mim, né? Porque aqui em Cuiabá, naquela época, ninguém se falava em dislexia, né? Os profissionais, os professores, eu nunca tinha ouvido falar em dislexia. Então, era uma busca sobre algo que eu não sabia o que era, né? Buscando entender o que a minha filha tinha e por que ela não conseguia se inserir na vida escolar, porque em casa ela tinha outro comportamento, diferente da escola. Então, embora eu tivesse procurado vários profissionais naquela época, não tive essa resposta, né? Então, foi uma busca desde os 7 anos dela, uns 3 anos buscando por respostas, né, que não tinha. Costumo dizer que a gente ficou à deriva muito tempo, né? Pode passar, Carla, por favor? Claro, claro. E isso gera uma dor muito grande, uma dor invisível, né? Nos sentimos invisíveis, porque ninguém entende o que a gente passa. Não, a sua filha vai ler, vai passar, logo ela vai acompanhar a turma, ela é imatura, fique tranquila, mas ela não tem nada, não acontece nada. Será que ela não é preguiçosa? Será que ela não é desinteressada? E a dor da mãe, da família, é invisível. E isso faz um estrago muito grande. Essa dor de ser invisível, né? De estar ali na sala de aula, de olhar no quadro, não entender nada do que está escrito ali, dos colegas do lado, todo mundo fazendo tarefa e você não conseguindo fazer. E é uma história que se repete. Todas as mães da associação têm uma história parecida. O sentimento é o mesmo, de ser invisível. Pode passar? Bom, em busca, né, de se ter alguma resposta, foi então que eu fui para São Paulo, descobri a Associação Brasileira de Dislexia através da indicação de uma amiga e levei minha filha lá. E veio então a segunda fase, né, a terceira, na verdade, que é a descoberta. Nossa, eu descobri então que minha filha tinha. No começo a gente fica com medo, porque é algo que você não sabe o que é. Você continua se sentindo meio arredia, né, para contar para a criança que ela tem alguma coisa, que ela é diferente. Aí depois o diagnóstico ele te traz um alívio, ele te traz um caminho. Bom, então agora eu já sei o que é, vamos então trabalhar para que ela floresça da melhor forma possível.
E ele também nos trouxe identidade, porque uma vez sabendo, entendendo o funcionamento da capacidade escolar, das questões cognitivas, a gente consegue avançar. E eu costumo dizer que o amor ainda fica maior, né? Muito maior. Então, primeiro veio o medo, depois veio a da descoberta, né? Depois de tudo isso, então, veio aquela sensação de pertencer a algum grupo, pertencer a algum lugar. Então, nasceu a associação, isso depois de 2 anos de encontros mensais com um grupo de mães de crianças com dislexia. Nasceu, então, o grupo que foi embrionário da Associação Dislexia Mato Grosso de hoje, que inicialmente éramos 6 famílias que compartilhávamos esse sofrimento, essa sensação de invisibilidade. Pode passar. E quais dinâmicas, Gabriele, é que normalmente ocorre entre os integrantes desse movimento que foi criado? Bom, então, a gente anteriormente fazíamos reuniões mensais de acolhimento de novas famílias, de pessoas que gostariam de entender um pouco mais sobre dislexia. Todo mês a gente marcava, né, um encontro. Já fizemos piqueniques, fizemos encontros na nossa casa, cada um abria sua casa em determinado mês. Em espaços, a gente tem uma sala de apoio que a gente fala também, fazíamos reuniões mensais lá, né? E também fazemos muitas palestras em escolas, que também é um momento de compartilhar, porque a gente fala de dislexia, cada um fala um depoimento, a gente sempre leva um disléxico adulto para dar um depoimento, e naquele ambiente, ali naquele momento, o professor pergunta, interage conosco. Já choramos junto muitas vezes, em muitas escolas com os professores, né? Mas tudo isso antes desse momento que a gente está vivendo. Nosso trabalho estava em total expansão nesse sentido. Entendi. Já disse, né? A gente conquistou leis, enfim. Uhum. E estávamos mantendo os ambientes assim, Carla. Entendi. E como que o movimento, já que você falou que teve mudança, a gente sabe, né, a vida de todo mundo mudou. Como foi que o projeto, esse movimento, durante a pandemia se reconfigurou? Gabriele? Você pode passar o slide. Claro. Aqui é uma pequena amostra, né, da forma presencial com que trabalhávamos. Aqui a gente tem o simpósio que a gente realiza todo ano, com quase 1000 pessoas presencialmente. Aí você pode passar, só para ilustrar, os nossos encontros com as famílias, né? As palestras com os professores, pode passar. Aqui uma participação que a gente teve em Brasília também, depois, né, pode passar. Vai chegar onde a gente precisa falar, né? Inicialmente a gente passou pelo medo, né? Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou continuar esse trabalho? Como é que eu vou atender essas famílias? Como é que eu vou acolher alguém se eu não posso abraçar? Como é que eu posso estar junto se eu não posso chorar junto? Como é que está essa criança na casa dela tendo aula virtual? Né? Então, fica essa espera, esse sofrimento e essa sensação de solidão, né? De novo, né? Tô sozinha, tô sofrendo sozinha com meu filho, e agora... E nós da associação com a nossa angústia de não poder estar junto, essa sensação de não estar junto. Isso demorou, acho que uns 2, 3 meses, Carla, né? Para a gente ressignificar o que estava acontecendo. Então, decidimos aprender esse novo momento, né? De que forma que a gente poderia continuar o nosso trabalho. Então, a gente voltou com as reuniões mensais, de forma virtual. Nós fazemos reuniões todos os meses virtualmente, onde a gente acolhe as famílias, conversa. Não é a mesma coisa, mas o trabalho em relação a isso seguiu. Também continuamos participando virtualmente dos espaços onde a gente já havia conquistado com as outras instituições, né? Por exemplo, Secretaria de Educação, Conselho de Educação, porque eles começaram com reuniões virtuais. Então, a gente foi junto. A gente seguiu junto
em nosso trabalho foi a não realização do quinto ciclo. Então, a gente ficou nessa de não se realizar. É um desafio que nós nunca fizemos um evento grande. Já fizemos outras transferindo vários projetos para 2020, né? Para que não houvesse maiores perdas. Agora, o maior ensinamento é esse, né? E continua com esse desejo de ajudar. A gente quer continuar o trabalho e não segue. Então, mãe manda o WhatsApp, a escola não consegue fazer adaptação para a criança com dislexia. Então, ninguém sabe como fazer. Então, tudo isso, tá? E o que a Associação da Dislexia Mato Grosso, então, fez em relação a esse momento que nós estamos vivenciando, né? A gente resolveu, então, planejar. A gente se reinventou e começamos a pensar de que forma a gente começaria a trabalhar nessa situação. O mais importante que nós acreditamos é manter os vínculos. Se o grupo consegue manter os vínculos, mesmo de forma virtual, a associação está salva, digamos assim. O nosso trabalho está salvo, porque estamos mantidos ali o vínculo daquele grupo, daquelas pessoas que sonham junto, desejam ajudar junto. Então, estamos salvos, os vínculos foram salvos. Ressignificamos os projetos, né? A gente tinha um projeto de começar a fazer diagnóstico, ele ficou para 2021. Repensamos esses atendimentos de forma virtual, preservamos a nossa identidade enquanto associação de pais, que atendemos outros pais de crianças. Então, para não perder esse espaço da mãe se sentir à vontade de chegar e chorar, de chegar e contar a história, de perguntar quantas vezes ela quiser, sem aquela formalidade de estar falando com talvez um profissional ou alguém muito diferente. Então, a gente manteve essa identidade, né? E começaram a surgir novas demandas. Vários eventos virtuais, onde antes a gente não tinha oportunidade e hoje nós temos, como esse de hoje. Talvez se estivéssemos em outro momento, eu não teria a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Porque Cuiabá é longe de onde vocês estão. Então, eu acho que esse olhar para o futuro, a gente precisa também pensar de que forma eu posso continuar o trabalho de forma virtual, né? Que é o que nós estamos fazendo. Pode passar? Acho que eu já estourei meu tempo, né? E tem mais um minutinho. Pode essa foto é muito significativa para nós, né? Aqui tem uma mãe com a sua filha, e é uma frase que a gente escolheu desde o começo, né? Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Então, se você está no seu espaço e deseja que haja mudanças, comece por você. Comece compartilhando a sua história, comece criando um grupo, um espaço, mesmo que virtual, né? E comece a planejar 2021, né? Como vai ser. Eu acho que era isso, né? Já estourei meu tempo. Se deixar, eu fico aqui até de noite, falando de dislexia, falando das famílias, das mães, mas é isso. Maravilha, muito obrigada, Gabriele. Muito bom ouvir sobre mais um projeto. Obrigada.
Agora a gente vai convidar a Magda Gomes, que é a nossa terceira convidada. Magda tá por aí? Tá sim, já tô vendo ali. A Magda Gomes, gente, ela é gestora de projetos, graduanda em Engenharia Civil e Economia, articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem, fundadora da Escola Ponte para Pretas e Pretos, coordenadora do A Rocinha Resiste, filha da Maria Beatriz e articuladora social Café Essencial. Seja bem-vinda, Magda. Palavra. Muito obrigada. Você vai querer projetar alguma coisa? Vou. Ah, tá ótimo. Eu Você separei aqui. Perfeito. Para a gente poder visualizar. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? E dizer que tem sido, desde cedo acompanhando e ouvindo tudo que a gente tem trocado aqui, eu acho que a palavra ressignificar, reconectar e a possibilidade que esse encontro traz de conhecer tanta gente bacana, com tantas histórias e pesquisas, é um combustível. Eu costumo dizer que são combustíveis. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu falo, né, do coletivo A Rocinha Resiste, onde eu sou também sou coordenadora, assim como outros. Tá todo mundo vendo? Deixa eu ver. Tá como que está carregando. Agora sim, perfeito. Agora estamos foi. vendo. Gente. Eu posso começar lhe perguntando, que aí eu acredito que é o seu primeiro slide. Como surgiu o movimento do qual você faz parte e quais atividades ele realiza? Então, a Rocinha Resiste, ele surge em 2016, né? Mas ele surge ainda num caráter muito entre amigos aqui na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e tem e a nossa ideia assim, inicial era sentar e discutir sobre tudo que a gente ouvia dentro das nossas universidades, né? Os 4 coordenadores. Um é estudante de mestrado na PUC, eu sou de Engenharia e Economia no IBMEC, outro da UERJ e outro da Unirio. Então, a gente sempre via que aconteciam muitas pesquisas e histórias sobre as favelas, que muitas das vezes esses pesquisadores e doutores eles não eram favelados. Então, a gente começou a fazer uma espécie de seminário aqui entre nós, e a gente meio que ficava brincando com essa coisa de formular pesquisa. Então, começou brincando, e desde então a gente passou a ser esse coletivo, né? Isso, claro, antes do contexto de pandemia, um coletivo que se reunia para discutir o que se discutia sobre favela. Então, a gente convidava, por exemplo, muitos amigos nossos que vinham fazer doutorado e PUC, né, muito parceira nossa por ser vizinha, então a gente acabava nesse intercâmbio conhecendo pessoas que estavam fazendo pesquisa sobre favelas, então essas pessoas vinham para dentro da nossa roda de conversa apresentar sua pesquisa, onde os especialistas e quem avaliava, né, a nossa banca julgadora eram os moradores da Rocinha. E aí era assim que a gente atuava, até que em 2018, com a intervenção militar, a gente começou a entender que a gente precisava incidir nesse território de uma forma para fazer parte dos processos de tomada de decisão e também de ampliação de voz, né, sabendo a nossa capacidade de articulação, no sentido das redes que a gente mobiliza e está conectado. Então, a gente começa numa roda de conversa questionando direitos humanos para quem? E a gente passou aí 2018, 2019 discutindo direitos humanos, discutindo intervenção urbanística, né, que é sempre uma coisa que acontece na Rocinha, decorrência do saneamento básico. Então, desde então, a gente fazia encontros para poder discutir sobre isso e questionar, e aí fazendo, né, participando de fóruns e coisa nesse sentido. Até que chega 2020, né? E aí a gente tem o cenário da pandemia, e o que a gente começou a fazer... Fala, desculpa. Não, na verdade, eu ia perguntar justamente isso. Como que vocês acabaram se reconfigurando agora na pandemia? Quais mudanças que ocorreram? E aí... 2020, né? Março, nossa, aí começa as preocupações. De fato, tem alguma coisa acontecendo no mundo, a gente precisa ver como as coisas vão se dar. Não dava mais para fazer as rodas de conversa. E aí a gente entendeu também que não dava, que outras coisas iriam surgir.
E aí, como pesquisadora, a primeira coisa que a gente decide fazer é circular uma pesquisa pelo território, entender o que estava acontecendo dentro da Rocinha. E aí, nessa pesquisa que a gente circula no dia que a gente faz aquele recorte, né, aquele retrato específico, no dia 15 de março, a gente solta uma pesquisa às 6 horas, né, às 18 horas. E aí, no outro dia, às 16, a gente dá uma olhada nesse formulário que contou com mais de 1.600 respostas. Para nossa surpresa, a gente circulou nos grupos de WhatsApp da Rocinha e grupos de Facebook, onde as pessoas falavam que a gente pensou, o que a gente, a Rocinha Resiste, vai fazer nesse contexto? E aí as pessoas falavam assim, precisamos de água. Então, a primeira coisa que a gente percebeu era que, naquele momento, a gente precisava incidir e atuar dentro do contexto de política pública, e que, até então, naquela época, não estava na agenda, né? Isso não fazia parte da agenda pública, não era algo discutido, embora é sabido que é histórico e há muito tempo as favelas e regiões periféricas têm problemas com saneamento básico, em decorrência disso, acabam não tendo água e essas coisas. Então, a Rocinha Resiste por essa pesquisa, né? E começa a discutir sobre, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, onde muitas pessoas na Rocinha estavam há 6 dias já sem água. E a gente começa nas articulações, e a gente entendia que a gente precisava de um planejamento, né? Porque a gente começou a perceber que a coisa não ia ficar boa por aqui, e que a gente precisava se reajustar, reconfigurar e ver como que a gente poderia ser mais propositivo dentro desse território. Então, a gente começou nessa coleta dos dados, né, entendendo o que estava acontecendo aqui e quais seriam as atividades emergenciais, assim. E aí a gente chegou nesses pontos, nesses eixos de trabalho, que foram políticas públicas asseguradas, quais são as políticas públicas que a gente consegue garantir dentro do território, nos entendendo como sujeito político atuante, e quais seriam as atividades de monitoramento, quais as atividades que a gente teria que fazer periodicamente para garantir a redução dos impactos do Covid dentro da Rocinha. Mas aí a gente começou a pensar por 2 eixos, né? E aí a gente dividiu esses nichos de trabalho, onde as políticas públicas teriam que ser, eram base, né? Eram um dos eixos do pivô da nossa atuação, tendo como inspiração Seguridade Social, o tripé da Seguridade Social, onde a gente entendia que naquele contexto iria abarcar tudo que estava sendo discutido naquele momento e tudo que a gente entendeu a partir da pesquisa que iria contemplar esse território. Então, pensando nas políticas públicas, o que a gente fez? A gente começou a se articular e discutir, junto com entidades públicas, um plano estratégico, né, de ação e enfrentamento do Covid nas favelas. Esse plano de ação ele foi efetivado pela LERJ, hoje, através da articulação do coletivo A Rocinha Resiste, em parceria com a PUC e tantas outras instituições que nos auxiliaram nesse processo, né, o Departamento de Ciências Sociais, o professor Marcelo ali com a gente desde o início também, fazendo essas articulações intersetoriais e multissetoriais para garantir que hoje a gente conseguisse, junto com a Fiocruz, um recurso de 20 milhões de reais para as favelas do Rio de Janeiro, né? Que naquele momento foi entendido como as favelas de maior densidade populacional, que é o Complexo do Alemão, Maré e Rocinha. E aí foram 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, para a gente conseguir garantir aparelhos que trouxesse para as favelas como se diz, que trouxessem para as favelas garantias no sentido de isolamento social, apoio social e comunicação, né? Comunicação imediata, porque, para além de tudo isso, o que não se tinha ou que se tinha em excesso eram informações. E quais eram as informações que a gente poderia tratar com elegância, né, por assim dizer, em tempos de fake news, o que fazia sentido ou não para dentro daquele território. E aí a gente vai para o segundo eixo de atuação, que era o eixo de prevenção, ação e combate, como a gente costuma dizer, entendendo que a gente precisava se articular com a gestão de saúde local, primeiro assumindo onde, como a minha avó costuma dizer, onde a minha perna alcança, onde as nossas pernas poderiam alcançar. Não dava para entender uma atuação por todo o território, uma vez que nós, né, aqui a Rocinha tem cerca de 100 mil habitantes, então, assim, não fazia sentido o A Rocinha Resiste
ter assumir para si uma responsabilidade de dar conta da Rocinha. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que a parte alta, a partir de um diálogo com as unidades de saúde e também com o CRAS, né, a gente entendeu que a gente precisava nichar, a gente precisava fazer um recorte do território, então a gente assumiu atender a parte alta, que é a parte alta que tem o maior índice de tuberculose, está ali no relatório da ONU de território entendido com maior número de pessoas em vulnerabilidade social, abaixo da linha da pobreza e com renda zero. Então, foram esses os critérios que a gente adotou para partir para o segundo eixo, que era uma organização, né, estratégica e cautelosa, cuidadosa e com muito afeto da distribuição desses kits entendidos como emergenciais. No primeiro momento, lá em março, a gente achou que água e kit de limpeza, a partir da pesquisa, seria o suficiente, dado que parecia, né, que a gente ia ter uma outra atuação dos nossos representantes e que as pessoas iriam conseguir os insumos alimentares, mas que talvez água e kit de limpeza entendia-se como algo secundário. Então, a gente pensou em fazer o seguinte, então vamos atuar inicialmente com a distribuição de kit de limpeza e água, porque acredita-se, isso lá no nosso ledo engano, acredita-se que o Estado vai abarcar as condições alimentares. Mas aí não foi isso, então a Rocinha Resiste começou a se fortalecer, né, em toda a sua rede, na sua rede interna, externa, a gente, com as nossas articulações pessoais, interpessoais, a gente de um grupo de Instagram de 100 seguidores, 150, né, de rodas de conversa de 4 pessoas, a gente passou a se tornar uma rede social influente, que passou a ser rede integrada para outros coletivos do Rio de Janeiro, e aí de 100 seguidores a gente passou por uma escala de 2.500, que é uma média do que se tem hoje no Rocinha Resiste, e a gente foi fazendo as nossas distribuições dentro desse território. Deu uma travada aqui, foi. E aí esse kit, estimando que cada família, né, a gente fez uma média de 5 pessoas por família, o que dava essa nossa cesta básica uma coisa robusta, né, grande, porque a gente entendia que a gente vai se expor, né? A gente vai para a rua entregar essas cestas. Não faz sentido a gente entregar cesta que supra por uma semana. Ou a gente faz um cálculo para que essa cesta básica tenha uma rentabilidade de 1 mês ou 28 dias, entendendo que as crianças que tinham ali refeições na escola agora vão ter em casa, então significa que a comida vai acabar mais rápido. E aí a gente começou, junto com uma nutricionista, a entender o que precisava ter nessa cesta básica, porque eu não sei se para vocês algo que já foi percebido, mas para mim era uma coisa absurda, 10 quilos de açúcar numa cesta básica. Eu falei, gente, mas será mesmo que as pessoas precisam de 10 quilos de açúcar? Então a gente começou a falar com nutricionistas, que montou para a gente uma cesta básica específica que conseguisse dar suporte aí para uma família de até 5 pessoas durante 28 dias. E aí, de forma emergencial, pensar numa mobilização que trouxesse informação, que a gente conseguisse garantir que as bombas, né, que a Rocinha toda, uma grande bomba da SEDAI, que manda água para a Rocinha toda, garantir a manutenção diária daquela bomba. Então, a gente fez um ofício junto à SEDAI para garantir que não faltasse água por tanto tempo nos territórios, embora tivessem episódios de falta d'água, mas não por tanto tempo quanto antes, que houvesse um aviso prévio, a bomba vai entrar em manutenção. Então, garantir com carro de som que as pessoas conseguissem minimamente abastecer. E aí o kit de assistência básica, que era a cesta básica, o kit de limpeza e água. E aí, aquelas informações, né, de convívio, onde o isolamento social, ele é algo, ele por muito tempo tornou-se algo utópico, né, dado que o Estado não dava condições para que as pessoas fizessem o seu isolamento social, e aí é uma coisa que eu costumo sempre dizer, é que as pessoas não fizeram isolamento social porque isso ou aquilo. Elas não fizeram por falta de condições de fazê-lo, pois não? Licença, Magda, só para lhe avisar, para você se nortear, de que faltam 4 minutos. Pode ficar à vontade. Então, a Rocinha Resiste começou a mapear os próximos passos de tuberculose, de quais eram os outros indicadores de deficiência nesses territórios, nesse bairro, e a gente fez um planejamento para conseguir garantir durante 3 meses assistência a essas famílias, e acabou dobrando, né? A gente, para além de distribuir para essas famílias, essas 350 famílias cadastradas, a gente conseguiu distribuir para outras 20 instituições dentro da Rocinha numa ação integrada. E esses são os nossos números, né? A gente conseguiu garantir o plano de ação para enfrentamento do Covid junto à Alerj, foram mais de 1.000 voluntários durante os dias de distribuição,
contribuição, todos com EPIs, a gente conseguiu entregar EPIs para os postos de saúde da Rocinha, foram doações de mais de R$700 mil só para os postos de saúde, para abastecer os postos, entre água, alimento, as instituições, leite, com uma arrecadação da sociedade civil de mais de R$200 mil para garantir que essa operação acontecesse. E aí a gente trabalhou num contexto multissetorial, não fazia sentido eu, como gestora de projetos, pesquisadora, dentre tantos outros que fazem parte da nossa equipe, a gente entendeu que não fazia sentido ser algo feito a partir de um único grupo, então a gente trouxe diversos atores para discutir não só a estratégia, mas também os próximos passos da Rocinha Resiste. E aí quem podia nos ajudar, quem pôde, quem esteve, quem está conosco. Somos todos, né? Todos podemos fazer alguma coisa, seja compartilhando um post, seja dando uma referência, seja fazendo a sua contribuição em dinheiro ou em ajuda física, podendo estar lá junto e nos entendendo para além desse território, né? Eu acho que a gente não pertence a um único espaço, uma vez que a gente se entende na polis, né? Fazer parte da cidade é fazer parte de tudo num todo. Isso é quando entende-se favela como cidade, né? Que já é uma outra, que eu não vou trazer o tema aqui, mas também é uma outra discussão. E aí, para onde a gente vai, né, com tudo isso? Eu acho que para onde a gente vai, a gente está caminhando ali. Eu acho que com educação, economia, habitação e saneamento, essas coisas caminhando, vai de encontro à cidadania, que é o que se entende e se discute como cidadania. O que as pessoas querem, fazem com tudo isso e para onde a gente vai caminhar, como que a gente vai vislumbrar aí um novo imaginário social e coletivo de próspero, né, de prosperidade. Eu acho que é caminhar à frente, né, caminhar junto em direção à cidadania a partir desse quadrante, claro que dentro de tudo isso abarca tantas outras coisas, mas foram esses eixos que a gente tem traçado como pesquisa e como fomento. E aí a reconstrução, né, reconstruir. Ainda não acabou, ainda se tem pós-pandemia, ainda se tem pandemia, entendendo que a sociedade civil organizada junto a coletivos e nessa articulação multissetorial a gente consegue gerar frutos de grande impacto, não só no território, mas também na cidade e incidir também nos processos civilizatórios, né, a partir do que a gente acredita como sociedade. Finalizei. Obrigada, gente. Eu já acabei por aqui. Maravilha, Magda. É que eu estava falando e meu microfone ficou mutado. Foi ótimo, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, e deu para a gente ter um panorama do movimento. Muito bom mesmo. Obrigada. A gente vai agora para a nossa quarta convidada, que é a Edmeira Exaltação. Ela está por aqui? Já estou aqui. Ah, maravilha. Escuta. Que bom. Seja bem-vinda. A Edmeira é doutoranda em Linguística Aplicada pela UFRJ, possui mestrado em Ciências Sociais pela UERJ. Atualmente é coordenadora do Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher, Casa das Pretas. Docente de Sociologia na Secretaria da Educação do Rio de Janeiro. Ela estuda e pesquisa principalmente nos seguintes temas interseccionais: racismo, gênero e sexualidade, organização política das mulheres negras, feminismo negro e movimento LGBT. Mais uma vez, seja bem-vinda, Edmeira. A gente vai seguir na mesma dinâmica. E você pretende projetar alguma coisa? Não, eu não programei nada, eu vou só falar mesmo. Maravilha. Peço aos ouvintes que só me escutem mesmo. Perfeito. Vamos lá. Então, para começar, a gente começa mais uma vez com a nossa primeira pergunta, que é: como surgiu o movimento do qual você faz parte e quais atividades ele realiza? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer à comissão organizadora, em meu nome e em nome da Casa das Pretas e da ONG Coisa de Mulher. Como você já disse, eu sou coordenadora geral da Casa das Pretas, que é na verdade, uma ampliação do projeto de uma ONG chamada Coisa de Mulher, que foi fundada em 94 por Neuza Pereira e Elizabeth Calva, duas feministas negras aqui do Rio de Janeiro, né? É uma ONG, né, e a Casa das Pretas é um espaço com perfil afrofeminista ou negro feminista, né? Todas têm essa mesma linha,
Acho importante frisar que, embora a composição da direção dessa instituição seja de mulheres negras e feminista, este é um espaço aberto a todas as mulheres, né? Independente de suas ideologias e crenças. É um espaço também de acolhimento, de exercício político, intelectual, profissional e de todas as ações que veio empoderar as mulheres. Nós somos um espaço comprometido com a luta das mulheres, mas principalmente das mulheres negras, como eu já disse antes. O que motiva a nossa existência? O que motiva a existência e a persistência, porque é também um trabalho de persistência e de resistência política, a existência da Casa das Pretas. Quer dizer, a principal motivação que nós temos é a visão de um mundo onde não existam desigualdades baseadas ou estruturadas no gênero e na raça. É para isso que trabalhamos, para acabar com essas desigualdades, onde as mulheres negras são as maiores vítimas ou as mais exigidas, né, nesse sacrifício de uma sociedade tão desigual como a nossa. Nós utilizamos como metodologia um leque temático que envolve uma série de ações que vão desde a preocupação com a equidade de gênero e de raça até o fim da violência contra as mulheres, né? Com o fim da violência do Estado contra a população negra também é uma das nossas preocupações, com acesso a uma educação de qualidade para todos e todas, né? Temos também uma vigilância e também de ações contra o racismo, que tem se intensificado cada vez mais na nossa sociedade e no mundo, né? Porque também estamos nos organizando e reagindo e nos fortalecendo contra esse racismo secular. Também temos ações contra a lesbofobia ou qualquer tipo de discriminação e preconceito contra qualquer tipo de orientação sexual. Quais dinâmicas? Oi? Não. Está me escutando? Estou escutando bem. Ia complementar para quais dinâmicas que geralmente ocorrem nesse movimento? Você está para aproveitar o gancho aí da sua fala. Então, como o movimento de mulheres negras é amplo e dinâmico no Brasil, né? No Rio de Janeiro, nós temos uma atuação muito grande e várias instituições, vários grupos de mulheres negras organizadas e lutando contra o racismo, contra a violência de gênero, baseado na raça, né? e na classe social. Nós temos uma aposta muito grande, né, dentro da ação da Casa das Pretas, que é no investimento acadêmico, intelectual e ativista das mulheres negras. Então, todas as nossas ações têm como linha esse investimento, um investimento acadêmico, intelectual e ativista das mulheres negras. Para isto, nós utilizamos uma série de metodologias que vão desde cursos de formação intelectual e política. Temos também a preocupação com a formação profissional das nossas mulheres, das pessoas que frequentam a casa e que nos seguem. Temos também práticas de autocuidado, que vão desde a yoga até a meditação. Autocuidado é a mais nova preocupação dos movimentos feministas, porque pois as mulheres negras e as mulheres de modo geral foi dada a incumbência de só cuidar, e muitas dessas mulheres não se cuidam, né? Estão preocupadas em cuidar de suas famílias, em cuidar do seu trabalho. Então, ter o autocuidado como uma linha de ação política também tem sido uma das nossas ações. Temos também uma parte também lúdica, com festas, com danças, lançamento de livros, cultura afro, né, e todo tipo de recreação que venham fazer a vida um pouco melhor nesse mundo. Nesse período de pandemia, a pandemia nos causou um grande impacto, como causou a todo mundo, né? Eu vi pelas apresentações anteriores como que a pandemia impactou as organizações de mulheres,
Perfeito, Edmeire. Era a minha terceira pergunta. Maravilha. Ok. Pode continuar. Se quiser refazer, pode fazer. Não, na verdade, está ótimo. É exatamente isso Aham. que a gente quer saber, de como vocês se reconfiguraram nesse momento de pandemia, porque não dá para agir da mesma forma, né? Então, Sim. quais foram as ações, como é que isso aconteceu? Então, Essa a mudança. pandemia nos causou um impacto emocional, né? Que meio que abalou um pouco a nossa estrutura de funcionamento. Eu acho que isso aconteceu com vários grupos e várias mulheres. A pandemia, de repente, nos mostrou a nossa fragilidade, né? Tanto a fragilidade coletiva, como também individual enquanto instituição. Né? E que fazer? Né? Como superar esse impacto emocional e também de ação que a pandemia nos trouxe? A Casa das Pretas, nós tivemos que lidar de uma forma muito premente, mesmo com toda a angústia, né, que esse momento nos trouxe, de uma forma coletiva, como todos os grupos vêm ainda fazendo. Nós tivemos parcerias de outros grupos, como o do Crioula e o Movimento Caxias, na distribuição de cestas básicas. A Casa da Casa das Pretas é localizada no centro do Rio, que é uma área onde a gente encontra vários bolsões, né, de pobrezas, e resolvemos focar a nossa ação nas ocupações. Não, existem várias ocupações no centro do Rio Antigo, que é onde estamos localizadas, com várias vilas também. Muitas dessas vilas têm famílias lideradas por mulheres, e foi esse o nosso trabalho durante esse tempo. Né? Nós distribuímos cestas básicas, kits de higiene e de limpeza, e também água, pois como são ocupações precárias, sem assistência do governo, sem assistência da prefeitura, às vezes as pessoas não têm água para beber. E como a Magda, anterior da Rocinha, mencionou, a água é um grande problema nessa cidade. Nós tivemos a parceria com o Projeto Deságua, distribuímos mais de 1.000 garrafinhas de água com essa população, além de kit de alimentação e material de limpeza. O que eu quero chamar a atenção, né, e acho que as nossas apresentadoras nesse bloco do evento deixam isso muito, muito claro, que é da importância que as mulheres tiveram no protagonismo, né, no alívio, né, dos sofrimentos e angústias que a pandemia trouxe. Então, o papel das mulheres foi muito importante, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas eu tenho visto vários depoimentos e acompanhado o movimento de mulheres pelo mundo, como que as mulheres tiveram um papel importante nesse período, né, que estamos vivendo. Por conta disso, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, e inclusive a percepção de como nós temos que resolver nossas desigualdades, principalmente as desigualdades de gênero. Né? Junto com o impacto devastador que a pandemia trouxe para famílias, indivíduos, comunidades, e aqui no Brasil, principalmente, nós tivemos isso muito visível, né? Foi uma situação que expôs o tamanho da fissura, né, social, da fissura abissal que divide a nossa sociedade. Pessoas privilegiadas de um lado e outras massacradas socialmente por outro. E essa é uma situação que atinge a todas as pessoas. Né? E essa é uma das nossas preocupações com os nossos próximos passos, né? de tentar procurar ferramentas e ações que tornem conscientes não só a parte que é vitimada, mas também a parte dos empresários, a parte dos financiadores, né? E de chamar a atenção da importância que as mulheres têm e tiveram nesse período, né? E compensá-las também, de uma certa forma, né? Por esse trabalho contínuo, que não é agora. Agora só ficou mais visível. Tá? Concluindo, acho que já é minha hora, 2 minutos. Por outro lado, acho que a pandemia aumentou a lente de percepção das injustiças dos dois lados, e isso nós percebemos enquanto Casa das Pretas. Temos um compromisso de
reforçar nossas ações nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, acho que deixa uma oportunidade muito grande de como podemos vislumbrar um futuro melhor, um futuro menos violento, um futuro mais inclusivo, um futuro mais democrático, né? A partir dessa fissura que ficou mais visível e mais aberta para a sociedade, né? E para a percepção dessa grande justiça que o mundo capitalista tem alimentado, né? É isso. Não sei se tem mais alguma... Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Tá ótimo, Edmeri. Não, mas se você quiser fechar algum comentário, de qualquer forma, já deu para acompanhar seu raciocínio. Muito bom conhecer o trabalho da Casa das Pretas também aqui, né? Na verdade, acho que muita gente já segue nas redes sociais, inclusive os comentários dizem isso aí. Muitos elogios a todos os trabalhos de todos os grupos. E agora eu acredito que a gente pode abrir para o debate. Eu convido, então, agradeço imensamente a participação de vocês, que enriqueceu bastante o nosso evento, muito importante essa fala dos movimentos sociais. A gente ter esses eventos híbridos é algo que é muito importante. Agora eu convido a Renata para fazer as perguntas para as nossas convidadas, para a gente iniciar aí o debate. Já Boa tem tarde. várias perguntas no chat, e aí quem Só quiser confirmar, também... nós temos ainda a Solange Revoredo. Ai, perdão! Que... Desculpem-me. Ela ficou aí no verso da folha, né? Ficou no verso da folha. Mil perdões. Solange, desculpe-me aí por esse... Desculpe-me, Solange. Lhe convido agora a Solange Revoredo para falar com a gente. A Solange está por aqui? Tô sim, tô aguardando. Oi, Solange. Muito obrigada. Desculpe-me aí. Estava no verso da folha e acabei não virando. Falha minha. A Solange, ela é militante e ativista no combate à violência contra a mulher. É idealizadora do GRAM, Grupo de Apoio à Mulher, uma rede virtual de apoio jurídico, psicológico e social com parceiros em todo o Brasil. Solange, está me ouvindo? Estou. Então, eu vou começar comentando, né, como foi criado o GRAM, né? Isso, eu sou ex-vítima de feminicídio. Oi? Isso, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Como que foi criado o movimento? Isso. Então, eu fui ex-vítima de feminicídio, numa época que a lei ainda nem existia. E não tinha informação de como sair daquela situação. E devido à necessidade, eu comecei a procurar delegacia, né? E, na verdade, eu quase morri e fui procurar meios de poder sair daquela situação. E não tinha ainda informação, a internet tinha pouco tempo, né? Que existia muito poucas informações sobre a Lei Maria da Penha ainda na internet. E quando eu decidi, né, eu pensei, se essa é uma dúvida minha, quantas mulheres também não devem estar com essa mesma dúvida? Foi quando eu criei a página do GRAM, mas na verdade foi com a intenção de informar, né, onde tem um CIAM, onde tem um centro de referência de assistência social mais próxima, como é que eu posso acessar a defensoria, e falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, até para eu, né, ter conhecimento para o meu benefício e para passar para as outras pessoas. Dali na página começaram a me pedir ajuda, né? Foi uma avalanche de pessoas pedindo socorro, e aí eu fiquei meio que nervosa, sem saber o que fazer. Eu falei, o que a gente pode fazer é trocar experiências uma com as outras, né? Eu já não vivo mais em situação de violência, estou trabalhando, encaminhada pelo Juizado de Violência Doméstica, e naquela época tinha uma parceria, e assim eu fui passando essas informações para as meninas que ainda estavam em situação de risco. Olha, tem que ligar para o 180, fazer a denúncia, pegar o protocolo, fazer o BO, informar o protocolo que fizeram na delegacia, e assim foi criando essa corrente, né? E da mesma forma que começou a aparecer vítimas de violência, começaram a aparecer voluntários
né? As pessoas acharam que o GRAM já era uma instituição com sede e começaram a perguntar se poderiam trabalhar com voluntariado. E eu peguei e falei, olha, nós não temos sede, nós temos 5 vítimas de violência necessitando de ajuda nesse momento. Aí começou a ter apoio jurídico, psicológico, né? E começou a ter essa avalanche de atendimentos, tanto acolhimento, né, quanto atendimento. E dali nós passamos para um grupo no WhatsApp, né, onde a gente tem 230 vítimas de violência nesse momento sendo atendidas, 70 colaboradores, né, voluntários, né. Então, como o nosso atendimento, né, no GRAM começou virtualmente, não foi difícil se adaptar, né, a essas questões agora da quarentena, né. Na verdade, melhorou, né, porque como o GRAM já existia, a gente já estava bem adaptado a essa realidade virtual, só melhorou, né. A gente passou a ter agora atendimento com a delegada da DEAN de Duque de Caxias, doutora Fernanda Fernandes, com a delegada de São Paulo, doutora Mônica Gamboa, com a delegada do Distrito Federal, doutora Ângela Santos, e com a coordenadora das delegacias das mulheres do Rio de Janeiro também, doutora Sandra Ornelas, e a gente conseguiu criar uma rede, né, onde a gente pode estar atuando junto, né, em conjunto, né, com a Secretaria das Mulheres também. Antes a gente atendia só virtualmente, agora quando a gente acolhe uma vítima de violência, a gente procura ver de que cidade ela é. Por exemplo, no caso, a gente teve o caso de uma assistida nossa, onde ela tinha 8 graus, né, de miopia, um problema de vista, onde ela, sem um óculos, ela não enxergava, e ela sofria violência doméstica, ela e uma filha autista e uma outra de 3 aninhos, todos 3 apanhavam, e eu não sabia como é que eu ia fazer, porque a gente na nossa mente de atendimento, a gente imagina que a gente vai atender uma mulher que não tenha deficiência, uma mulher que não tenha problemas, né, de cognitivos, né, enfim. E foi quando a gente começou a entender, né, da interseccionalidade, começar a ter um atendimento uma escuta maior, um atendimento mais qualitativo. E foi quando eu fui buscar a Secretaria das Mulheres daquela cidade, que é a cidade de Cotia, entrei em contato, olha, essa pessoa não pode ter só um atendimento virtual, ela precisa também do atendimento, de um acolhimento presencial. O Centro de Referência e Assistência Especializada foi lá, verificou, né, a precariedade, né, dessa vítima, conseguiram óculos para ela, conseguiram prender o agressor, e através da nossa rede, porque eu vi que havia necessidade não só do Deu Solange prestar esse atendimento, né, como eu, Solange, não só o GRAM, de prestar esse acolhimento virtual, precisava de ter esse contato físico. Foi quando eu iniciei o movimento social, né, me tornei cantrista, né, faço parte da Casa da Mulher Trabalhadora, me tornei uma margarida, participei das Marchas das Margaridas, e entrando nos movimentos sociais foi onde a gente começou a dar um atendimento mais completo à vítima de violência, porque no coletivo a gente tem coletivos de mulheres negras, coletivos de mulheres com câncer, coletivos de mulheres encarceradas, coletivos de mulheres com filhos com microcefalia. E assim a gente acolhia a vítima de violência, tirava ela da situação de violência e ia procurar qual era a peculiaridade dela, né? E dentro dessa peculiaridade a gente ia buscar um coletivo que pudesse dar, além do GRAM, que pudesse dar uma assistência mais completa, né? E foi assim onde a gente começou a ter um diferencial nos atendimentos virtuais, que a gente conseguia ter um resultado físico também, né, na localidade onde aquela pessoa, né, reside. E assim a gente começou a ter a tratar a causa da mulher de uma forma mais efetiva, né? E assim a reincidência dela voltar
por uma situação de violência, né, ficou bem mais distante da realidade dela, né? E então, a gente tem casos no grupo, onde a gente tem essas 230 mulheres. Tem mulheres que estão convivendo ainda com o agressor no grupo, que ainda não se sentiram fortalecidas o suficiente para sair desse relacionamento. A gente tem mulheres que acabaram de sair da situação de violência, e a gente vai buscar as necessidades dessa mulher para ela poder se manter desse relacionamento. A gente tem mulheres que já saíram da situação de violência, já estão vivendo fora e já estão com novos relacionamentos, mas não saem porque não se sente segura o suficiente para entender toda a complexidade de um relacionamento, né? Os danos psicológicos que são causados, né? E a gente tem todo um cuidado, porque todas elas ali indiretamente acabam se adoecendo, né? Devido aos relacionamentos que tiveram, né? Bipolaridade, né? Tendências suicidas, borderline, síndrome de Estocolmo, enfim, a gente busca detectar em cada uma delas, através do apoio psicológico, a necessidade de cada uma delas, e através da interação, do fortalecimento, uma também acaba ajudando a outra com as experiências que já tiveram, né? Não só a nível físico, como psicológico, como social, né? Temos acolhimento de mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência. Inclusive, teve até uma particularidade há pouco tempo no atendimento, que a Margarida, que é surda, precisa de ter o texto descrito ali na conversa. E já a Margarida, que é trans, tem a necessidade de falar, porque ela fala: Solange, através da minha fala, eu me autoafirmo meu gênero. Então, eu prefiro falar e depois descrever aquilo que eu falei para poder acolher a Lígia também. Então, isso é muito bom, esse exercício, né? De uma enxergar a necessidade da outra. E a gente percebe que isso é exercitado dentro do grupo, né? A sororidade, a dororidade, né? Ali no dia a dia mesmo. Então, por isso que quem entra, mesmo depois que sai da situação de violência, não sai, porque a gente está sempre tentando acolher a mulher, não vê a mulher só vítima de violência, a gente vê a mulher como um todo, né? E isso é muito bom, porque ali uma abraça a outra. E como a gente não tem sede, né? Nós somos um grupo virtual, a gente procura fazer encontros, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, cada um na sua cidade, né? A gente, na maioria das cidades, cada uma tem pelo menos 10 mulheres, no mínimo, então cada uma na sua cidade faz os seus encontros. Aqui no Rio, a gente costumava fazer no Centro Cultural Banco do Brasil, no lounge mesmo ali, mas depois foi liberado aqui na Ilha do Governador, na colônia de pescadores, a Secretaria do Meio Ambiente, através do Centro de Estudos Ambientais, tem um espaço na colônia de pescadores, onde eles cedem para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho também, e também o espaço de outros coletivos, né, dentro das nossas redes. Desculpa. Então, aí, nesse caso, a gente acaba trabalhando de forma itinerante, né? Não só aqui no Rio, mas nos outros estados também. E nós temos esse acolhimento é feito não só virtualmente, como fisicamente, e cada cidade tem um representante do grande, pode estar acolhendo também, buscando esse acolhimento, né? Não só na rede pública, quanto na rede de coletivos. Então, Solange, na verdade, além da procura ter aumentado agora durante a pandemia, não só aumentou a procura, como também o atendimento de vocês, já que era online, né? Conseguiu... Sim, inclusive nós abraçamos outros coletivos que não atendiam de forma virtual, né? E a gente está trabalhando em parceria, né, com coletivos que antes não atendiam e que foram criados, como o Sexo e Sufrágio, as Josefinas, vários grupos do CANTRA, que também, da CANTRA, da Casa da Mulher Trabalhadora, né,
que trabalha em coletivo com a gente também, né? A Amigas de Itaguaí. Enfim, a gente passou a trabalhar de uma forma mais efetiva. Inclusive, a Marcha das Margaridas esse ano foi feita virtualmente, né? Quer dizer, não só o GRAM, mas como todos os coletivos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Os atendimentos psicológicos virtuais aumentaram muito, né, através de videochamadas, e agora a gente faz o boletim online de ocorrência, a gente tem a defensoria pública online também em alguns estados, que a gente vive várias realidades no nosso país, a gente tem que deixar isso sempre bem claro, né? Facilitou para alguns estados, para outros, infelizmente, isso não aconteceu. Então, acabou demandando muito mais essa sangria para as redes de coletivos, né? E para as organizações de sociedade civil, do que para o próprio, né? Para as próprias instituições públicas, né? E acaba até demandando uma estatística que não retrata a realidade em alguns estados. A gente tem que admitir isso, né? Que, infelizmente, tem muita coisa que a gente desconhece, né? A nível de violência doméstica, a nível de acolhimento, né? A gente tem cidades que nem defensoria tem, nem DEAN tem, antes da pandemia. Então, essa demanda virtual já existia há muito tempo para quem já trabalhava com isso, né? Então a gente busca, né? Já tinha uma rede onde a gente procura acolher essas pessoas também, né? E não é fácil, porque tem casos onde mulheres que já prescreveram. Eu tenho uma senhora de 60 anos que ela sofreu violência sexual do marido em 1980, prescreveu e ela ficou com problemas de defecar, e incontinência urinária, fecal, e o governo só dá fralda para ela, né? Meu caso também, né, que foi por um erro dos magistrados, com todos o boletim de ocorrência médica, corpo de delito, testemunho, estudo social, tudo. Por um erro dos magistrados, foi anulado o processo. Então, hoje, o GRAM representa, para mim, uma manifestação, sabe, de pública, né, da necessidade de ver toda a justiça, todo esse sistema, entendeu? Eu acho que toda vez que eu consigo tirar uma mulher vítima de violência da situação de risco de morte, de vulnerabilidade, me sinto um pouco justiçado, um país onde a gente quase não vê isso, né, infelizmente, né? A gente vê estatísticas, mas a gente não vê justiça. De quantas vítimas de suicídio, né, Setembro Amarelo, se suicidaram decorrente da violência doméstica? Alguém sabe me dizer? É a pergunta que não quer calar. Porque eu vejo mulheres ali em determinados momentos que não aguentam. Aí entra em depressão. Qual é o próximo passo? Aí é muito difícil você dar um acolhimento para uma pessoa que a gente sabe que a gente precisa de uma estrutura maior, né? Mas a gente continua na luta, né? Eu estava lá um ano passado junto com as 100 mil mulheres, dentro de cada uma das suas necessidades, da sua especificidade, reclamando sobre os nossos direitos. O GRAM não tem ajuda de ninguém, nós somos pessoas de boa vontade que se juntaram, cada uma na sua necessidade, dentro da violência doméstica, buscando sobreviver e com dignidade, né? São pessoas como a Marília, que tem empatia e que busca querer ajudar de alguma forma, né? Pessoas como o Dr. José Marco, um advogado lá do nosso grupo, pessoas como a Sandra, que é da Associação de Mulheres de Poder de Preta, enfim, vários coletivos, várias pessoas, né, que estão ali só na intenção de poder ajudar. O GRAM também, eu também, como moradora e cidadã aqui do meu bairro, eu procuro fazer oficinas, workshops, rodas de conversas em escolas. A gente procurou parceria aqui
na delegacia junto com a Padre Maria da Penha. Inclusive, a gente tem a Padre Maria da Penha no GRAM também, para poder, aqui no Rio, para poder estar dando assistência às nossas assistidas. Gente, eu já passei da hora, eu não me Não, liguei. tá? Tem 2 minutos Ainda ainda. Tem 2 minutos, caso você queira acrescentar alguma fala para fechar. Então, e através da Casa da Mulher Trabalhadora, a gente recolhe o material, a gente trabalha, são cartazes feministas, cartilhas da Lei Maria da Penha, camisinha, gel, e através de outros coletivos a gente recebe ação, a gente recebeu doação de 1.000 máscaras, e a gente vai articulando e trabalhando dentro da nossa comunidade e dentro do GRAM, através de uma rede nacional, né? E com essas parcerias a gente está conseguindo desenvolver um trabalho, né, onde está tendo uma boa visibilidade e bons resultados também, né? O GRAM já existe há 10 anos, né? Foi quando eu saí, né, da situação de violência, que eu criei o GRAM, então já fazem 10 anos que eu estou militando aí nessa causa. E para mim não é uma missão minha, né? Eu acho que eu consigo justificar tudo que eu vivi até hoje para poder estar aqui agora, falando com vocês e atendendo as meninas, sabe? Porque se eu tivesse tido acolhimento, eu não teria achado 17 anos. Salvar vidas, né? É o que vocês fazem, como você falou. Ao tirar essa mulher da violência, conseguir quebrar o ciclo, vocês estão salvando vidas. Eu não teria ficado 17 anos vivendo uma relação civil. O que a gente precisa é de um olhar diferenciado, entendeu? Eu tenho uma vítima de violência que ela surra em Campo Grande. Ela não conseguiu atendimento na delegacia, debocharam dela. Eu precisei tê-la de Campo Grande para Duque de Caxias, com a doutora Fernanda, para a doutora Fernanda conseguir um policial que interpretasse Libras para poder ter um atendimento digno. É isso que o GRAM luta, a gente não quer isso. A gente quer ser tratada com dignidade na porta de uma delegacia, entendeu? E infelizmente sempre isso acontece, né? Aí a gente tem que buscar dentro da rede pública uma instituição digna que atenda com o mínimo de dignidade a pessoa para ela ter o mínimo de acolhimento. Nem a empatia que a gente pede, a gente só está pedindo um atendimento digno, né? E a gente conseguiu esse atendimento para ela e ela foi acolhida, né? A gente tem também a neta, que é uma transexual que também sofreu e teve todo o suporte lá em São Paulo. E entre outros atendimentos que o GRAM tem diariamente, né? Que acaba assim mostrando para a gente quanto a gente ainda tem que crescer, quanto a gente ainda tem que evoluir como instituição, como coletivo e como seres humanos também, né? É isso. Ótimo, Solange, discurso muito comovente e importante. Passei do tempo? Não, foi no tempo cravadinho, certíssimo. Muito obrigada pela sua fala, super pertinente, vários comentários aqui a respeito do quanto ela foi importante e tocante. Obrigada mesmo. Obrigada a você e às outras 3 mulheres, as 4 mulheres que fizeram parte dessa roda de conversa com temas e ações tão pertinentes, né, que, na verdade, durante a pandemia se tornaram ainda mais importantes. E agora eu convido a Renata para iniciar o nosso debate, fazendo as perguntas para vocês. Muito obrigada a todas vocês por aceitarem o convite, por dispor Obrigada a você. de tempo para estar aqui. Obrigada. Renata. Boa tarde mais uma vez. Em primeiro lugar, vou dizer para a dona Geralda, para a Gabriele, para a Magda, para a Edmeire e para a Solange, que vieram aqui de forma tão carinhosa, né, compartilhar as experiências, essa vivência dentro dos movimentos sociais. O engajamento de cada uma é notável na fala. Vocês trouxeram discursos de muita emoção, né, para todos nós nessa tarde. Como a Carla bem pontuou, nosso objetivo era ir realmente além muros, né? Nós tivemos o lado acadêmico colocado na primeira sessão, na mesa redonda, e agora temos aí emoção à flor da pele, né? Com as pessoas que estão à frente dos movimentos sociais.
Então, vocês receberam muitos elogios pelo chat, né? E eu vou fazer perguntas para vocês, tudo bem? Vou começar seguindo a ordem, né? Começo, então, com a dona Geralda, lá da Turma da Sopa, muito querida. Já ouço falar da senhora faz tempo, dona Geralda. Opa! Obrigada. Sim, muito conhecida. Bem, Obrigada. a pergunta para a senhora é da professora Maria das Graças Dias Pereira. Ela pergunta assim: dona Geralda, é um trabalho de muita doação do grupo voluntário. A minha pergunta é: como recebem as atividades dos voluntários? Recebem bem todas as atividades? Há dificuldades nessa interação antes e durante a pandemia? A senhora poderia responder para a gente? Sim, está aberta, estou. O antes, não é? É uma coisa que eu sempre comento. A turma da sopa, os voluntários da Turma da Sopa, a primeira coisa que eles colocam é coração, certo? A emoção, o coração. Aliás, falar em emoção, eu estou chorando aqui, viu, com a Solange. Eu estou engasgada aqui. Obrigada, Solange, tá? Por trazer. Mas então, os voluntários da Turma da Sopa, a primeira coisa que colocam na frente é o coração, é a emoção, é chegar junto mesmo e não pensar em tempo ruim. Certo? Todos os momentos querem fazer, estão juntos, vamos fazer. Antes de qualquer coisa, as meninas, por exemplo, as meninas da tarde, elas estão preocupadas com o Natal, elas querem fazer um evento de Natal, mesmo a gente sabendo que vai ser assim um pouco difícil, mas elas querem fazer. Então, já estamos pensando como nós vamos fazer, como nós vamos atender, não só a rua, as crianças da roda, algumas entidades que a gente acompanha, que não citamos aqui no momento, tempo pequeno, né? Então, já estamos fazendo. A pandemia, no momento da pandemia, o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem, né? Continuar dando essa assistência na rua, juntando forças com as pessoas amigas, a gente chamou de rede do bem, né? Outras ONGs, outros grupos que entregam na rua os alimentos, a gente continua fazendo com eles, vamos tentar amarrar com eles alguma coisa para o Natal, para o Dia das Crianças, sei lá. Como diz assim, a gente não sabe o que vai fazer, mas a gente vai fazer, tá? Já estamos movimentando aí e vai chegar lá, né? Vamos ver. E como as pessoas gostariam de saber também, como podem ajudar a Turma da Sopa? Bem, a gente tem o Facebook, tem a nossa página, nós temos uma conta bancária, quem quiser nos ajudar pode depositar diretamente na conta da Turma da Sopa, nós somos uma pessoa jurídica, tá? Pode ajudar também com doação de alimentos não perecíveis, nós temos nesse momento nós colocamos apenas 2 postos de arrecadação, pode direcionar para esses 2 postos, alimentos não perecíveis, ou marcar conosco uma tarde na sede, que está uma bagunça danada, não está conseguindo manter em ordem, né? Mas está aberta a visitação, todos no Fonseca. É uma pequena sede, estamos lá, é tudo muito pequeno para nós, a gente faz assim um milagre dentro do nosso espaço físico, tá? E por aí, sejam todos muito bem-vindos a unir força. Obrigada. A Thalita Rossetti já colocou lá no chat, né, as redes sociais de todos os movimentos. Então, sim, isso. Né, saber mais, enfim, colaborar de alguma forma, vai poder através dos canais que estão aí no chat. Dona Geralda, muito obrigada. Foi um prazer dialogar. Eu que agradeço a você, realmente é muito prazeroso estar aqui com vocês, tá bem? Obrigada. Então, agora, nós temos uma pergunta para a Gabriele. Gabriele, está me escutando? Gabriele Estou. Gabriele, temos tantas perguntas para você, todo mundo muito interessado, sabe? Ai, que bom. Você disse que falaria até de noite. Eu acho que as pessoas já querem. Continue. Eu vou fazer o seguinte, nós selecionamos aqui 2 perguntas, tá? A primeira é uma pergunta direta que eu vou te fazer, do Carlos. Fala que eu estou trabalhando numa live, depois eu procuro por ela. No relato, quanto no da Thalita, que há um envolvimento das mães. E os pais também se envolvem? Então, quando a gente começou esse trabalho nosso, era muito um bate-papo, uma roda de conversa entre mulheres, né? Entre mães, que a gente chorava muito junto, né? Essa sensação de estar só das mães. E depois que o grupo cresceu, nós temos alguns pais que participam, sim, que são casados com essas mães que
fundaram a associação. Eles acabaram sendo engolidos por esse movimento de amor que a gente tem, né? Eles se encantaram. Eu acho que as mães então abriram caminho, né? Sim, nós temos alguns pais. São muito poucos, viu, Renata? Muito poucos. Sim. O movimento, a força do nosso movimento é de mulheres mesmo. Mas Sim. temos pais também. Gabriele, temos também um relato. O Bruno Pimentel disse assim: Gabriele, eu gostaria de lhe perguntar, partilhando. Eu tive uma dislexia bem complicada quando criança. Cresci com esse estigma de me sentir burro por não conseguir ler. Mesmo por isso, eu sempre tive uma paixão arrebatadora por livros, apesar de ter tido muita dificuldade mesmo. De modo, minha primeira relação com os livros era material e tátil, com o objeto livro e a leitura, propriamente. Veio só depois de muita fonoaudiologia. Daí, a minha pergunta para ti. Você tem algum trabalho sobre o objeto livro antes, ou conjuntamente, com a leitura em si? Acha que isso é importante? Essa é a pergunta do Bruno Pimentel. Sim, eu vou aproveitar até a pergunta do Bruno para falar um ponto importante. A pessoa que nasce com dislexia, como ela é um transtorno de origem genética, ele é disléxico a vida toda. Então, ele vai ser um adulto, ele é um jovem disléxico, ele vai ser um adulto disléxico, vai ser um velhinho disléxico. Por isso, a importância de uma política pública que ampare essas pessoas. Agora, como ele mesmo disse, com sessão de fonoaudiologia, ele melhorou, houve melhoras e fazendo a intervenção corretamente, com certeza melhora. Agora, indo à pergunta dele, achei muito interessante esse olhar do objeto livro, né? Eu gostei. Confesso que eu vou investigar essa pergunta e depois faço questão de mandar para ele a resposta, porque eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Sobre esse ponto de vista. O Bruno, inclusive, fez essa pergunta e já uma outra pessoa respondeu. A Marilda. A Marilda. Então, você tem aí o contato do Bruno para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Acho que ele pode. A Marilda da Associação Dislexia Mato Grosso, ela também está aqui com a gente, está acompanhando. A Marilda e a Angélica estão aqui acompanhando e ela já conversou um pouquinho com ele, a gente vai respondê-lo depois pelo Instagram, fazemos questão. E se mais alguém também quiser perguntar a respeito disso, a gente encaminha, que eu achei interessante, eu gostei dessa pergunta. Agora é uma pergunta minha também. Sim. Vou investigar sobre isso. Tá bem. Gabriele, muito obrigada. Eu teria mais perguntas, mas eu vou privilegiar fazer perguntas às outras participantes agora, tá bem? Pois não. Obrigada. Agora vamos lá. Temos uma pergunta para Magda. Magda, você está aí? Oi, tô sim. Magda, olha, você recebeu vários elogios. É notável o seu engajamento, né, com a sua comunidade. Enfim, você se coloca de uma maneira que a gente não quer parar de te ouvir. Imagina. Magda, tem uma pergunta assim, ó. A atuação do A Rocinha Resiste é maravilhosa e muito bem articulada. Como fomentar essa ação tem em outras favelas que ainda não tem essa organização? Você pode responder para a gente? Claro. Primeiro, obrigada pela pergunta, obrigada pelos elogios, pela generosidade. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu aqui muito, e aí, a partir de uma experiência pessoal que eu pude observar, era que, primeiro, pelo fato de nós não termos CNPJ, e muitas pessoas confiarem, por exemplo, editais que abriram oportunidade de coletivos que não tiverem CNPJ conseguirem se inscrever, isso já deu para começar a startar. Então, à medida em que a gente começa a se ampliar nessa rede e se jogar, entendendo que eu sou gestora de projetos, então eu já tinha uma rede pessoal de trabalho ampla no sentido de captação de recurso, que é a principal questão. E já fiz muitos cursos de liderança comunitária ou coisas nesse sentido. Então, assim, a minha experiência pessoal, assim, ela influenciou muito nos resultados,
No entanto, a minha experiência pessoal ela também é traçada por relações em outros coletivos e outras comunidades. Eu, como fundadora e gestora de uma escola, a Escola da Ponte para Pretos, muitas das vezes eu dava aula gratuita de gestão de projetos e articulação mesmo, através de captação de recursos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um Zoom, chamei e falei, galera, olha só, tá rolando isso, vamos ver quem a gente consegue colocar de várias favelas para a gente poder se articular. E eu vou falar aqui para vocês, eu fiz um plano de ação, modelo, com vários XXX. Eu falei, aprende, aqui tem um modelo que a gente usou aqui. E comecei a compartilhar, não só para o Rio de Janeiro, e aí parcerias com outras periferias do Brasil, criando um modelo ali, uma metodologia, compartilhando, né? Não criando, compartilhando uma metodologia do A Rocinha Resiste. Então, eu comecei em muitos momentos ligar e ajudar no que eu poderia e falar também com outros amigos que tinham expertise para a gente poder ampliar em outras redes, porque a gente sabe que a Rocinha, por exemplo, já por si só já tem um apelo midiático que, por exemplo, outras favelas com menos visibilidade não tem esse recurso imediato como a Rocinha. Então, foi meio que isso. A gente meio que se organizou aqui na nossa gestão interna para poder compartilhar o que a gente tinha com outras favelas e também com os doadores, apontando que existiam outras favelas que também estavam precisando de suporte nesse sentido. Tá ótimo. Muito obrigada. Adorei o background aí atrás de você. Lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Edmeire, você está aí com a gente? Edmeire está aí com a gente? Estou aqui. Oi, Edmeire. Oi. Pergunta para você também. As pessoas sim. interessadas querem que você fale um pouquinho mais sobre os cursos realizados pela Casa das Pretas. A Ana Beatriz Silva mandou essa pergunta. Querem saber um pouco mais sobre os cursos realizados pela Casa das Pretas, já que eles são tão divulgados e acessados pelas mulheres negras, jovens e adultas. Então, quero aproveitar essa oportunidade de falar novamente e agradecer as pessoas que estão com a gente na casa. Ana Beatriz é uma delas, é uma das pessoas que dirigem a casa. A Sabrina Chaves, que é uma pesquisadora também da cultura e dança afro, está na direção da casa. Temos a professora Fátima Lima, que é a nossa consultora e apoiadora, também colaboradora muito importante para a condução, principalmente, dos cursos da casa. Então, assim, é uma relação mesmo de umbutu, assim. A gente não existiria se não fosse a cooperação e a rede de todas. Então, nós temos, como eu já tinha falado antes, um investimento e uma aposta no investimento acadêmico das mulheres negras, né? Também um investimento no seu crescimento intelectual, no seu crescimento ativista, no crescimento quanto mulher negra como um todo, e fazemos isso através de muitos cursos. Nós temos cursos sobre feminismo, a história do feminismo negro no Brasil, que é uma oportunidade que as mulheres que frequentam a casa, principalmente as jovens, têm de fazer uma revisão da nossa história, de ter conhecimento de que os nossos passos vêm de longe, né? E é por isso que estamos aqui hoje. Quantas mulheres contribuíram para a história das mulheres negras? Isso a gente não vê muito, né? Nem na academia, nem nos livros didáticos, né? E isso é muito importante para a nossa existência, saber da nossa história. Nós temos cursos também ligados à cultura, como curso de percussão para mulheres, principalmente mulheres negras que se interessam por essa parte cultural nossa. Curso de dança afro com a Sabrina, que tem um curso sobre dança da África do Oriente, né? Da África Oriental, que é muito importante. Temos também esse curso de autocuidado, de yoga, de meditação, com a Daniela Anatólio, que é uma das nossas também colaboradoras, que também tem uma importância tremenda para as mulheres, principalmente nesse período. Nós fizemos cursos agora, e oficinas, nesse período de pandemia, que foi muito bom. Temos uma série de ações que a gente vai fazendo e divulgando de acordo com a disponibilidade. E fiquem atentas, quem nos seguem, porque temos vários projetos agora. É isso que eu ia dizer. A partir de tem setembro, pessoas, né,
várias pessoas perguntando, fazendo a mesma pergunta, né? Sobre os cursos oferecidos, enfim, como é o processo educacional das mulheres. Eu acho que para maiores informações é só acessar, né, as redes sociais de vocês. Sim, seguir a nossa página no Facebook, que nós continuamos alimentando e atualizando sobre nossas ações. Ok? Obrigada a Muito todos. obrigada, Edmeire. Nada, obrigada a vocês. E temos também mais uma pergunta para a Solange. Solange, você está aí com a gente? Na verdade, Solange? Sim, Solange, só na tava... verdade, são várias perguntas. Olha, algumas foram feitas e você já respondeu, né, durante sua fala. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, tem a ver não com as mulheres, mas com os homens. É uma pergunta da professora Maria do Carmo. Ela pergunta assim: e o que tem sido feito junto aos homens em termos de mudança cultural ou psicológica? Você pode responder para a gente, Solange? Essa pergunta é bem pertinente e bem interessante, porque no GRAM, né, a gente tem a parceria com o Centro de Referência do Homem. Né? A gente vê muito o Centro de Referência da Mulher, mas em Duque de Caxias, na Beyond Duque de Caxias, eles têm o CR Homem, onde eles têm esse acolhimento ao homem, né? E tem psicólogos lá, e eles tentam ressocializar, né, esse homem e desconstruir, né? Fazer essa desconstrução, né, machista na cabeça deles, e graças, né, às deusas, eles resolveram entrar com a parceria no GRAM, onde a gente, quando assim acabar essa pandemia, a gente vai começar a desenvolver palestras para os homens também no GRAM. Que interessante, Solange. Bem interessante, e é um trabalho que devia ser já desenvolvido, né, pelos centros de referência e assistência sociais, né, em todo o país, porque eu acho que a maior forma de combater a violência contra a mulher é desconstruir o machismo na cabeça do homem. Exatamente. Nós também temos o Dr. Josemar, que é um ex-agressor, que veio indicado pela própria vítima. Ele é advogado, no relacionamento com essa mulher, ele deu um chute, né, ela deu um chute no testículo dele tentando se defender, e ele não produz mais hormônio masculino. E foi só assim que ele disse que ele passou a ter empatia com a causa feminista e conseguiu entender o que se passava com a vítima que ele né, maltratava. E a partir daí ele começou a se trabalhar como voluntário, né, para as mulheres vítimas de violência no GRAM. Eu achei muito triste a pessoa ter que se desconstruir de uma forma tão violenta, né? Mas se nós pensarmos, né, na quantidade de homens que não conseguem essa transformação, essa reconstrução, de fato, né, foi ótimo que isso, enfim, aconteceu, que nós, né, que as pessoas tenham conseguido se transformar de fato, enfim, reconhecer a causa, né? Sim, ele é um dos nossos voluntários, né, colaboradores da assistência jurídica, e até hoje, já há uns 5 anos, ele trabalha com a gente e se tornou feminista. Sim, que lindo isso. Muito forte esse depoimento, mais uma vez. Muito obrigada, Solange. Tá? Também já conhecia você através do trabalho da Marília e te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco nessa tarde linda. Tá bem? Bom, então nós vamos dar por encerrada, quase que pontualmente, né, a nossa segunda roda de conversa. Ontem nós tivemos uma, hoje foi a segunda, e vamos parar mais uma pausa, 10 minutinhos, para termos aí a presença de 2 pessoas incríveis, né? Temos 2 palestrantes que vêm aí, professor Edson Luiz Gastaldo e a professora Maria do Carmo Leite Oliveira. Eles vêm aí com, nossa, muito compartilhamento do conhecimento conosco, e em breve voltamos. Tá certo? Renata, só um minutinho. Tá me ouvindo? Fica à vontade, Thalita. Oi, nós vamos convidar os participantes, obviamente, para quem quiser, para que possamos abrir as câmeras e fazer um registro do evento. Foi um desejo das participantes, para que elas possam também registrar essa roda tão bonita. Então, é opcional, para que possamos fazer alguns registros, tá bom? E em seguida a gente entra. Então, podemos? Deixa eu colocar aqui no mosaico, olha quanta gente...
Então, 1, 2, 3. Vamos lá, tem gente abrindo ainda a câmera. Vários rostinhos conhecidos. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, gente, mais uma vez pela participação. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta, né, Rê? Sim, daqui a pouquinho.